quando eu falo de documentos, as pessoas elas precisam entender que o documento, cara, ele tem um grande valor agregado. Ele tem informações que elas são necessárias e imprescindíveis para a tomada de decisões extremamente importantes. Então, por exemplo, quando eu olho para vamos supor, que seja uma unidade, uma guarda ali do físico, ou para um repositório que está cheio de arquivos ali de documentos, dentro desses documentos existem informações que podem ser extraídas para gerar uma série de indicadores que elas mudam decisões de grandes instituições. Olá! O Correio Brasiliense lançou o especial Passado Conectando o Futuro. Em parceria com o grupo SOS Docs, estamos nos aprofundando no universo da transformação digital. Nesse episódio, falaremos sobre a transformação digital em ondas, mais conhecido como TDO. E para entender um pouco mais sobre o tema, recebo aqui nos nossos estúdios Thiago Paz, diretor de inovação e unidades de negócio do grupo SOS Docs. Tudo bem, Thiago? Tudo bem? Mais uma vez na nossa casa, né? Exatamente. Daniel Farias, head de transformação digital, também do grupo SOS Docs. Tudo bom, Daniel? Tudo bem, obrigado. Prazer te receber e te conhecer pessoalmente, né? Obrigado. E também aqui conosco na nossa mesa, Caio Dutra, head de soluções, também do grupo SOS Docs. Tudo bom, Caio? Tudo ótimo. Então, a gente já tem aqui especialistas no assunto e precisamos entender um pouquinho mais sobre o tema central, que é justamente a transformação digital em ondas. Então, o que é essa metodologia? Qual é o conceito? Como ela se aplica? Vamos falar um pouquinho dela. Tá. Então, tornando aqui, né, já estive aqui algumas vezes, essa metodologia, Gabi, ela foi desenvolvida pela SOS, tá? Então, assim, é uma metodologia própria, nós criamos este conceito de ondas, inclusive ele é até bem disseminado no mercado, a gente tem visto aí algumas pessoas utilizando esse conceito. Ele foi construído muito olhando para algumas necessidades de mercado, de estudo, de execuções de projeto. Então, a gente sempre pensou no qual seria o melhor objetivo, o melhor modelo para que os serviços, os trabalhos, eles se encaixassem e fizessem um sentido. Então, eles se complementassem, eles tivessem uma sequência. Tá? Então, é daí que vem um pouco da ideia de ondas. Então, é algo sequencial, que tem uma lógica, que tem uma cadeia, que faça sentido e que seja mais compreendido. Então, foi sempre olhando para uma forma de facilitar o entendimento de quem está contratando, de justificar isso, de dar uma outra visão mais até didática de como seria uma transformação digital dentro de uma instituição ou de uma empresa que seja. Então, nós trabalhamos um pouco nesse modelo, homologamos este modelo, testamos, jogamos no mercado, foi amplamente difundido, aceito. Então, não foi algo criado e não foi testado nada. Então, ele foi bem aceito e é um pouco disso. Então, o Daniel, que está aqui, ele foi um dos precursores dessa metodologia. Tá? Ele está há muitos anos aqui conosco. Então, ele até pode explicar melhor, de exemplificar melhor até um pouco disso. Então, eu quero entender, Daniel, como é que é o processo, na verdade, da criação, o que inspirou o grupo SOS Docs. Vamos falar um pouquinho do contexto para gerar esse TDO? Claro. Pegando emprestado exatamente a fala do Thiago, isso é muito importante porque pela nossa experiência, todos esses projetos, todas essas atividades, a gente percebeu uma necessidade dos nossos clientes. Porque a cada momento que a gente executava essas atividades, um cliente colocava, eu sinto falta daquilo, sinto falta de uma digitalização, sinto falta dos meus processos. Então, a gente conseguiu desenvolver uma metodologia desde 2019 que ela abarcasse toda essa linha de solução, de acordo com as necessidades. E a gente compreende também que nossos clientes, eles têm um orçamento muito próprio, né? Muitas vezes não tem como executar tudo de uma vez, mas ele precisa perceber o resultado. Por isso, a transformação digital em ondas, que ela traz essa percepção. A cada onda que eu vou passando, eu estou entregando um resultado, e a cada resultado que eu entrego, o cliente tem uma percepção, a gente consegue agregar outras áreas, outros interessados ali, para que a gente consiga avançar. Basicamente, a transformação digital em ondas, ela
como uma onda, né? Até a gente pega emprestado o conceito do tsunami também, porque como a onda vem, ela vem empurrando tudo. Então, a partir do momento que a gente começa a trabalhar com essa metodologia, a gente separa em 6 etapas, 6 ondas. A primeira onda é a parte de gestão da informação. Então, a gente descobre todas as informações, a gente tem acesso à documentação física, à documentação digital que todo cliente ali dispõe. Hoje em dia, muitas instituições já partiram de uma versão digital, às vezes digitalizando por conta própria seus materiais. Então, a gente parte dessa gestão documental para, em seguida, a gente conhecer um pouco da sua história. Inclusive, tem um cliente nosso aqui em Brasília que conseguimos implementar um museu. Então, a gente trouxe ali uma riqueza da informação que ele tem, tanto a informação corrente, quanto a informação da preservação, a informação passada, que é uma das nossas especialidades, né, Thiago? Histórica ali, né? Exatamente. Então, a gente consegue, inclusive, linkar com isso, tanto para os elementos, os objetos tridimensionais, porque o museu não é só fotos, só documentos, ele também tem ali seu acervo, né, de uma forma muito mais palpável. Além dessa etapa, a gente tem a etapa da digitalização, que é aquele cliente que muitas vezes não teve a condição de digitalizar os seus documentos ou seus outros materiais, e a gente faz essa conversão para um formato digital. Dentro desse formato digital, a gente tem já uma etapa para guarda física, porque aqueles documentos que foram digitalizados, seguindo todo o decreto, toda a portaria pertencente, a gente consegue fazer a armazenagem daquela documentação física, gerando uma economia muito significativa, porque afinal de contas, um custo hoje de um espaço físico para guarda de caixas, guarda de documentos, é muito significativo. Até porque a gente também vai ter que ter pessoas especializadas para cuidar daquele material, preservá-lo e garantir que, quando eu precisar da caixa XYZ, eu consigo localizá-la facilmente. E é a nossa especialidade, inclusive até com prevenção a qualquer tipo de incidente. Então, incêndio, situações de alagamento, a gente consegue dar toda essa segurança que, para uma empresa, ela fica muito mais perecível em relação a essa situação. A outra etapa que nós temos é uma etapa de preservação digital, que aí eu acredito que o Thiago possa até esclarecer um pouco melhor sobre essa atividade. Que é essa etapa, né, Daniel, é um pouco da Mundânio. Tá? É de fato a Mundânio, que é uma unidade de negócio que criamos dentro do Grupo SOS. Então, ela está muito ligada, ela é uma unidade ligada à preservação do documento digital. Tá? Então, da mesma forma que nós tivemos todo um cuidado durante anos para preservar e armazenar o documento físico, nós temos a Mundânio, que está olhando para o documento digital. Então, ela cuida de toda a parte de software para que essa preservação ela seja feita. Ela cuida de toda a parte de... Um outro exemplo, dentro da Mundânio, tem o filme digital, que é uma outra forma de se preservar aquele documento. Então, e aí, dentro da Mundânio, nós temos então a parte toda de software, que é a implantação, a gestão ali do ato em arquivemática, por exemplo, do RDCAR, que nós temos a parte de consultoria. Então, nós fazemos toda a consultoria dentro da instituição, de um órgão que seja, para a construção de todo esse ecossistema. Tá? Nós temos algumas soluções proprietárias mesmo, que é, por exemplo, a parte toda de barramento, e aí para a integração das soluções. Nós temos alguns itens de cadeia de custódia, para garantir que aquela cadeia de custódia ela está íntegra, ela está fiel, está sendo seguida. Então, a Mundânio ela entrou ali dentro da SOS como unidade de negócio para tratar mesmo como uma especialidade a preservação do documento digital. Então, é uma dor do mercado, obviamente, é uma necessidade, e a SOS, dentro desse ecossistema todo, essa é uma etapa extremamente importante. Tão importante que nós estamos tratando isso como unidade mesmo separada. Tá? Então é um pouco disso, da parte de preservação de uma das ondas que nós temos. E a facilidade disso, porque para cada onda a gente começa a ter linhas de especialistas. Então a gente passa a ter uma especialidade para cada uma delas. Até, por coincidência, a última onda, que é exatamente a onda em que eu tenho acesso à informação, documento físico, eu torno ele digital, eu armazeno ali para garantir a legalidade, tanto uma questão administrativa e jurídica também para o cliente, como o Thiago bem colocou, a questão da preservação, porque em dado momento essa documentação ela precisa continuar sendo guardada tanto numa versão física quanto numa versão digital. Então a nossa consultoria também entra nesse mérito, e a questão de processos, que é uma outra linha de especialidade que nós temos, porque a instituição, seja ela pública ou privada, ela é um organismo vivo.
Então, aqui, como no Correios também, a gente tem ali os processos, né? Seja do processo de entrada, o processo de saída, diversos outros relacionados. E é uma linha que o Caio tem uma especialidade tanto para a linha de gestão de processos quanto para automação também, né, Caio? Sim, é interessante dentro desse conceito de ondas no grupo SOS, porque tudo faz sentido, né? Se a gente vê a conexão de tudo, a gente pega o documento, trata o documento, depois a gente pode aplicar ali toda a questão de história do documento através da segunda onda, museu e etc. Depois, digitalização, a gente disponibiliza esse documento para que a empresa consiga acessar ele de forma digital agora. Então, olha só, agora eu tenho rastreio dos meus documentos, né? Rastreio dos meus dados, eu sei onde eles estão. E aí, a partir disso, a gente entra com a parte de preservação. Agora que eu tenho esses documentos, eu vou preciso armazená-los em algum lugar. Alguns documentos têm guarda permanente, por exemplo, que é onde entra o conceito de preservação digital e etc. Né? E a partir disso, a gente olha para o processo. Beleza. Agora que eu tenho um documento, e esse documento ele tem um fluxo, mas não necessariamente processos vinculados a documentos, né? Eu posso tratar os meus processos. E aí eu entro já na consultoria de BPM mesmo, né? Business Process Management seria a gestão de processos de negócio. E aí a gente entra com uma consultoria para entender como os processos dessas empresas funcionam a partir né, todo o contexto de processos da empresa, mapeando esses processos, entendendo quais são os pontos de melhoria, o que a gente pode atacar esses pontos de melhoria, e quando cabe, dentro de cada processo, a gente elenca, né, faz uma elegibilidade de quais processos são passíveis de automação, e a gente entra no contexto de automação. Aí é bem interessante, porque a gente tem dentro do conceito de ondas, se a gente olhar ali na SOS, a gente tem um BPM, que é isso que explica a gestão de processos de negócio, e você tem um BPMS, que é a ferramenta, geralmente, que a gente usa para automatizar os processos, né? O BPMS seria o Business Process Management Suite. É um sistema de gestão de processos de negócio, onde a gente consegue automatizar os processos ali dentro, né? Hoje a gente tem o Smart Docs, que é uma plataforma né? Exatamente, somos proprietários dessa ferramenta, é uma ferramenta nossa, de BPMS, dentro de casa, onde a gente consegue mapear os processos ali. É bem interessante, porque hoje em dia, quando a gente fala de automação, que é um termo que está bem, né, divulgado, ainda mais na época da pandemia, a gente fala de várias coisas. Então, tem vários tipos de automação. Tem automação básica e estrutural, onde eu uso o BPMS, tem automação com RPA, né, que é o Robotic Process Automation, onde eu tenho a mimificação das atividades do humano. Vou acessar um sistema, vou talvez extrair os dados de um documento de forma automatizada, por exemplo, classificar aquele documento de forma automatizada, e aí eu tenho outro conceito que seria a automação cognitiva, né, onde eu vou usar inteligência artificial para poder fazer esse trabalho, de uma classificação automática, extração de entidades nos documentos, eu poder sumarizar os textos de um documento ou tirar insights ali de dentro, né? Então hoje a gente utiliza o Smart Docs, e o Smart Docs ele tem várias camadas. Então a gente tem a camada do BPMS, tem a camada do RPA, onde a gente consegue integrar com esses sistemas de RPA, né? Então tem vários hoje, a gente trabalha com UiPath, tem Automationware, a gente desenvolve os nossos próprios RPAs dentro de casa com linguagem de programação também, então tem para todos os gostos, né? Sim. Vamos colocar assim. E a utilização de serviços cognitivos também. Então a gente tem ali hoje os modelos de linguagem, né, os LLMs, né, Large Language Models, grandes modelos de linguagem, como GPT, DaVinci, etc. A gente utiliza do motor do GPT, né, para poder processar as nossas regras de negócio no Smart Docs. Então a gente consegue vincular uma base, por exemplo, para poder tomar uma decisão. Né? Eu tenho um processo aqui específico, onde meu documento está correndo, eu quero tirar informações desse documento e devolver na interface do usuário, por exemplo, né? Sem que ele precise acessar um repositório, abrir o documento, etc. Então, tudo isso a gente consegue fazer, integrar. É uma solução viva, funciona. Então, olhando no conceito de ondas, né? Olha só, a gente parou de guardar papel na gaveta, tá tudo em sistema, e agora a gente está falando de tirar insight da documentação que estava em papel físico, né? Que é assim, quando eu falo de documentos, as pessoas elas precisam entender que o documento, ele tem um grande valor agregado. Ele tem informações que elas são necessárias e imprescindíveis para a tomada de decisões extremamente importantes. Então, por exemplo, quando eu olho para vamos supor, que seja uma unidade, uma guarda ali do físico, ou para um repositório que está cheio de arquivos ali, de documentos. Dentro desses documentos existem informações que podem ser extraídas para gerar uma série de indicadores que elas mudam decisões de grandes instituições, se der de fato a devida importância. Então,
A SOS, ela olhou muito para isso. Ela tem entrega muito valor hoje para clientes, de fato. Então, nós não estamos falando aqui de soluções que não implantamos ainda, que estamos entrando agora. Nós estamos falando de um mercado e de uma entrada da SOS onde já possuímos grandes cases em grandes órgãos, inclusive. Alguns onde implantamos, aí saímos, acabou algum tipo de contrato, algo do tipo, mas grandes hoje projetos que estão vigentes. Então, de fato, somos referências em todos esses tipos de assuntos. Então, aí quando eu falo da Mundano, ela é um pouco mais recente, mas a parte toda, todos os outros itens e as outras atividades, elas já possuem uma história muito, muito difundida, muito própria já no mercado. Tá? Então, é um pouco disso. Nós não estamos trazendo aqui, né, ideias, soluções, não. Nós temos isso já implantado, rodando, temos grandes atestados, temos tudo isso. E aí um pouco do que o Caio trouxe também. Apesar do nome de Diretoria de Inovação, não é um laboratório. Exatamente. E a intenção é exatamente essa. A gente pode até destacar esse mesmo cliente que eu citei. A gente conseguiu alcançar uma economia de 55% sobre o projeto. Porque, de qualquer forma, ele precisava executar todas essas atividades. E aí, com o nosso contrato, e aí tem aquela discussão entre público e privado, a gente conseguiu gerar essa economicidade de 55% e que nos possibilitou ali uma continuidade em relação às atividades. E aí é como o Caio e o Thiago bem destacaram. A gente compreende qual é a necessidade do cliente, as etapas, como elas fluem em formato de onda, não há necessidade de passar por todas as etapas. Então, tem um cliente que ele adere em uma ou duas ondas e a gente vai adaptando de acordo com a necessidade, trazendo o resultado. E a percepção de resultado ela é muito rápida. À medida que eu vou passando a cada onda, ele vai percebendo. E muitas vezes, a maioria deles vão aderindo a cada vez mais para as outras ondas. Eu quero também aqui a parte da digitalização, quero também em relação a essa solução. E esse link já com a parte tecnológica ele é muito importante, porque essa percepção de valor ela fica muito atrelada também a ver ali os seus processos já em formato digital, ver os processos funcionando de uma maneira eletrônica, digitalmente, ele conseguindo acessar por meio do seu celular, seu tablet ou qualquer outro dispositivo, isso ajuda bastante. E de fato é um universo, né, que nem a gente estava falando aqui na introdução do nosso episódio. São várias possibilidades e caminhos que vocês oferecem ao cliente para conseguir proteger aqueles documentos, aqueles arquivos, novas formas também de trabalhar com esses materiais, né? No âmbito digital, né, focando um pouquinho na Mundânio, esse braço do grupo SOS Docs, já trazendo a transformação digital para a nossa pauta mesmo. Por que essa jornada rumo à transformação digital pode ser tão complexa para as empresas e como que a Mundânio está nesse caminho, como que o grupo enxerga todo esse cenário? Um pouco do que eu vejo. É algo ainda novo, tá? Então, eu entendo que a etapa de convencimento das pessoas de fato entenderem que aquilo é extremamente importante, ela é uma etapa que ainda é dolorida, assim, ela é demorada, tá? Mas a ideia de ondas, ela veio um pouco, inclusive, disso. A partir do momento que eu vou avançando nas etapas, eu vou gerando um valor muito agregado àquele trabalho, e aí a etapa de convencimento posterior ela é muito mais fácil. Então, por exemplo, vamos supor que eu começo aqui com a guarda, um exemplo. Beleza, eu tenho a guarda, mas eu não tenho o documento digitalizado. Ele ainda continua demandando a entrega de um físico. Se eu tiver o digitalizado, é questão de 1 segundo. Eu já ter o acesso àquela informação. Então, eu já fui avançando de ondas. Eu fui avançando algumas ondas. A partir do momento que eu tenho tudo digitalizado, eu já tenho uma tabela construída, eu já tenho uma classificação desses documentos, eu já tive toda uma gestão por trás disso. Ok, como dar valor, como gerar uma segurança para este documento físico agora? Aí que entramos com a Mundânio. Toda a parte de software, de soluções, de consultoria, de serviços, por exemplo, barramentos, integrações com soluções que já possuem no mercado, por exemplo. E muito. Um órgão, uma instituição possui o SEI, por exemplo. Ok, como integrar o SEI com uma solução de preservação? Nós já fazemos isso, nós já temos soluções próprias que faz isso. Eu consigo garantir, preservar aquela cadeia de custódia. Então, eu tenho uma série de atividades que elas vão sendo... Quando ela não é comprada ali inicialmente, ela vai sendo naturalmente vendida ali,
sabe? O cliente vai enxergando o valor, vendo o valor, e aí a gente vai avançando com mais facilidade. Isso tem mudado bastante, tá? Então, hoje as pessoas têm de fato entendido o valor daquela documentação, seja físico ou digital, e tem entendido que aquilo tem um valor para o negócio. Não é só eu preciso responder uma solicitação de um tribunal, por exemplo, de algum outro local. Não. Se eu conseguir trabalhar aquela informação de fato com soluções de extração, de RPA, de inteligência artificial, isso me gera um valor assim mensurável. Então, é um pouco do que a gente vê. Tá? E isso foi um ponto-chave até para esse conceito de ondas, né? De criação dessa metodologia de ondas. Até um exemplo prático, a gente teve um cliente que a gente precisou fazer uma prova de conceito e mostrar que a gente tinha condições de executar aquele trabalho. Ele estava tão saturado de receber alguns fornecedores que durante a apresentação ele olhou para o relógio da tela que estava projetada, acho que vocês vão lembrar bem desse episódio, para comparar se a hora do relógio não era uma gravação, porque ele tinha recebido vários fornecedores que estavam demonstrando por meio de um vídeo, uma gravação. E aí ele olhou para a hora do relógio dele com a hora do relógio que estava projetado. Aí ele confirmou, realmente, vocês estão comprovando que vocês conseguem fazer. Ao final disso, a gente conseguiu implementar, né, um processo automatizado, robotizado, como o Caio bem destacou, e que trouxe uma economicidade em relação a um departamento que precisava fechar processo de folhas num prazo muito curto, chegando ali a questão de minutos, um processo que ele levava horas. Isso possibilitou que a gestora, a coordenadora da área, pudesse executar outras atividades. Ou seja, essa percepção, como o Thiago bem colocou, ela começa numa etapa de evangelização, convencimento. A gente ataca muito sobre as dores, então, qual é a sua dificuldade? Ela não conseguia fechar a folha num tempo hábil, então ela é sempre questionada pelos seus gestores em relação a isso. Então, a partir do momento que você pode começar por uma onda anterior a outra, e você vai adaptando como esse exemplo que o Thiago colocou, porque a partir do momento que você digitaliza, você não quer voltar para o físico, você não quer ter sua mesa cheia de documentos, e isso fica muito mais perceptível também. E vocês conseguem, na verdade, organizar a casa dessas empresas para mantê-las competitivas no mercado, né? Porque é muito mais fácil você ter tudo reunido em um único espaço, você saber como acessar, quando encontrar. Quais outras vantagens essa transformação digital pode trazer para essas empresas, né? No que diz respeito à competitividade e relevância dentro do mercado? Assim, falando da tecnologia, né? Hoje a gente tem vários conceitos de tecnologia rodando no mercado. Enfim. E a gente precisa acompanhar para poder fazer com que as nossas soluções consigam se integrar a esses ambientes onde os clientes têm. Então é muito normal a gente chegar num cliente e esses clientes falarem que a arquitetura deles é toda baseada em nuvem, né? Cloud computing, e a gente precisa, né? Não dá para a gente, por exemplo, ter um lugarzinho ali só com instalação on-premise no local do cliente, sem disponibilizar isso como modelo de serviço, né, um SaaS que a gente chama, por exemplo, ou integrar bases específicas desse cliente, utilizar de serviço que ele já tem internamente. Então é muito comum, por exemplo, a gente pegar cenários onde, acho que na maioria dos casos, né, a gente não entrega as ferramentas, as soluções de cara. A gente precisa integrar essas soluções com ferramentas do cliente, customizá-la de forma a atender a arquitetura do cliente, personalizar, mas não só a nível da solução ali desenvolvida dentro da plataforma, né? Mas customizar para poder entregar a solução de fato, né? Entregar o ambiente ali para o cliente, etc. Isso é bem bacana porque, falando de vantagem competitiva, esse é um exemplo. Falando a nível de tecnologia, né? A gente ser orgânico o suficiente para conseguir integrar com vários ambientes. Então, por exemplo, a gente estava falando aqui do documento físico, digitalizado, etc. Depois a gente falou de inteligência artificial, RPA, automação, etc. E integrar, né? Todos os termos e tecnologias que estão em alta, né? Que, enfim, mantém essa vantagem também. Então, beleza, precisa automatizar. A gente tem solução. Preciso aplicar um modelo que consiga fazer um resumo de um documento automático para mim. Beleza, eu tenho esse modelo. E aproveitando, olhando mais para a estratégia, ser proprietário da solução, ela tem as suas vantagens. Né? Quando eu sou o proprietário de algo, eu vendo e ofereço isso, eu tenho uma gestão, eu tenho um controle muito mais apurado de tudo. Então, a SOS ali, o grupo SOS, ele se destacou muito por todos esses anos por conta dessa facilidade também, tá?
de ter a solução como sua, ser proprietário da solução, conseguir personalizar, conseguir dar uma agilidade. Então, isso traz uma vantagem muito grande para a empresa, obviamente, mas para quem está contratando. Então, as questões de SLA, de entregas, elas são extremamente ágeis aqui quando a solução é nossa. Então, a SOS de todo esse fluxo, de todas essas ondas aí, tudo é de fato da SOS. Tá? Então, isso facilita muito. Nós temos, óbvio, aí de vantagem, eu tenho a agilidade no processo, eu tenho uma geração de valor em cima de milhões de informações que eu posso extrair de documentos. Eu tenho a segurança, uma questão de guarda, eu tenho seguros ali caros em cima de toda a documentação física de um cliente. Eu tenho milhões de vantagens dentro de um processo. Fora o custo, né? O ROI ali, o retorno em cima do investimento para um cliente, cara, ele é absurdo. Eu falo de guarda, por exemplo, igual o Daniel citou, ele não tem que se preocupar com segurança, ele não tem que se preocupar com sinistros, ele não tem que se preocupar com nada. Ele só tem que se preocupar em nos contratar. Então, essa é a maior preocupação que ele teria. E aí eu citei a guarda aqui, por exemplo, mas eu estou falando de toda uma cadeia. Eu também pode citar uma série de vantagens. Por exemplo, um grande cliente que nós temos há 8 anos aqui dentro de Brasília, ele já é perceptível. Isso é muito interessante, porque tem clientes que nos procuram, quando eu brinquei, tem que se preocupar em nos contratar, que em alguns momentos tem um regulatório, né? Ou ele precisa responder a um tribunal, ou alguma requisição ali específica. E é aquela máxima, né? Ou vem pelo amor ou pela dor. Mas nesse caso a gente atende, nós amamos nossos clientes em todas as situações. Então dentro desse cenário a gente consegue dar toda essa segurança e adaptar. Porque muitas vezes o que ele precisa é só atender aquele regulatório. Mas para aquele cliente também que tem uma necessidade de atender a disciplina, ele já vem trabalhando, muitas vezes o cliente tentou ali por uma iniciativa própria, mas por falta de recursos humanos, e aí a gente consegue entrar com essa capilaridade em relação aos profissionais, porque tanto na parte da tecnologia quanto no recurso humano a gente consegue, afinal de contas estamos há 14 anos no mercado com projetos muito significativos, tanto que o maior contrato hoje de guarda do país está conosco dentro dessa gestão, então a gente tem essa possibilidade de atender, a gente tem contratos também no Paraguai, então esse eixo de atuação ele é muito significativo. E a gente consegue dar essa segurança administrativa, jurídica, tecnológica, suporte, inclusive, que em alguns momentos a gente também tem a terceirização do serviço, a gente consegue atuar dentro do próprio cliente atendendo as suas necessidades. E agora, queria que vocês falassem com quem está assistindo a gente, que é a pessoa leiga que já entendeu a relevância, já sabe que tem que procurar vocês. Qual mensagem vocês deixam para a pessoa que está nos assistindo para vir atrás de vocês, procurar entender um pouco melhor, porque eu sei que é um tema muito complexo e eu só estou entendendo melhor porque eu estou em contato com vocês agora com regularidade, já com o nosso projeto, né? Então eu deixo esse espaço livre para vocês falarem com quem está nos assistindo e fazer um convite para se aproximar do Grupo SOS, da Mundânio. Fiquem à vontade. O que eu queria passar de mensagem o acervo, a documentação, ela é extremamente importante. Não deixe para dar esse valor ao documento, seja físico ou digital, somente quando tiver algum sinistro ou perder alguma coisa. Então, a gente acompanha hoje, vê uma série de casos que têm ocorrido, de documentação histórica, de locais que perderam toda a seu valor mesmo histórico de tudo que ocorreu por conta de não tratar isso como uma prioridade. Tá? Então, o documento ele tem um valor assim, imensurável. Não digo somente histórico, mas de gerar indicadores, tudo para uma questão de negócio. Então, nós aqui da SOS, do Grupo SOS, junto ao Mundânio, estamos 100% à disposição para debater qualquer tipo de assunto. Nós queremos, é nossa intenção, e nós temos avançado muito em participar de eventos, tá? Em participar mais dentro da comunidade mesmo dessas discussões. E convidamos todos aí a nos seguir nas redes sociais. Temos aí o Instagram, LinkedIn, temos nossos sites da SOS, sosdocs.com.br e o da Mundânio. Então, a gente está ali 100% à disposição. Geramos muito conteúdo ali. Tá? Estamos todos os dias praticamente postando, levando novidades. Então, eu convido todos aí a estar participando disso com a gente. Né?
não tenho interesse a nível de negócio, comercial, ok. A gente também está disposto, está disponível para discutir tecnicamente, entender como tudo isso tem funcionado. Então não queria levar só uma questão de, é só negócio, não. Vamos trazer isso de fato para uma discussão mais ampla, vamos expandir um pouco todo esse entendimento aí dentro. Tá? Tem o Daniel aí também, o Caio. Né? Bom, linkando com a última pergunta, né, sobre vantagem competitiva, né? O tema que é transformação digital. Transformação digital é vantagem competitiva, né? Então, pessoas envolvidas, o foco da transformação digital é pessoas e precisa de pessoas para acontecer. Então, a gente tem todo esse trabalho, né? Falando desde a entrega da documentação até a organização da casa com processos e ferramentas tecnológicas para isso. Então, se em algum momento, né, quem estiver nos assistindo tiver alguma dessas necessidades na empresa, na instituição, então é à vontade para nos procurar, a gente consegue atender vocês, auxiliar, né, no que for necessário. Tá. Vou tentar não me repetir. Eu gosto muito da frase do Steve Jobs, que é: concentre-se naquilo que você é bom e delegue todo o resto. Então a gente está aqui exatamente para contribuir, colaborar tanto a nível estratégico, a nível tático, a nível operacional, o que o cliente necessitar, a gente tem condições. O rol de serviços que a gente já apresentou aqui, que temos outras oportunidades de apresentar também, é muito amplo. A gente consegue se adaptar à sua necessidade. Então, o que a gente faz, o convite é para que todos que tenham interesse em navegar conosco nessa onda da transformação digital, venham conosco. A gente tem parceria também com instituições de ensino, então a gente tem atuado também com alguns estudantes, tanto do tema de tecnologia, quanto em arquivologia, né, Thiago? Sim. E aí, deixamos aberto também o convite para nos conhecerem, quanto navegarem também nas nossas redes sociais. Obrigado. Fazer essa conexão, né? Do passado com o futuro, justamente. Thiago, Daniel, Caio, obrigada pela participação de vocês. Foi muito boa a nossa conversa. Passou super rapidinho, mas quando o papo realmente é bom, a gente vai levando e nem percebe o tempo. Tô ansiosa já para o nosso próximo episódio e agradeço você que assistiu a gente. Não deixe de acompanhar o que vem por aí. Obrigada e até mais. Obrigada. Obrigado. Bom, você acompanhou mais um episódio especial da nossa série com o grupo SOS Docs e a Mundânio. Não deixe de conferir os 2 outros vídeos que tem na nossa playlist no YouTube e fique por dentro de todo esse universo digital. Obrigada!